Realmente eles quiseram impor sim, uma política, uma regra de goela abaixo. Às vezes você pesquisou alguma coisa na internet, você não quer que aquilo fique aparecendo da sua pesquisa. Quantas operadoras te ligam por dia, né? Sim. Sem o WhatsApp ou sem coisa, mas te ligam para dizer assim, tudo bem, aqui é da Claro, mas você é TIM, não é? Ou você é banco. O cara sabe tudo. A sua fotografia, a sua localização de geolocalização, também lista de dados de contatos cadastrados. O WhatsApp Web, ele deixa o número de telefone do usuário aberto, disponível, para que se possa saber. E se deixa o número, por que não outros dados? O computador ele pega vírus que você pode ter acessado por outros sites, e aí você fica vulnerável a ele porque você acaba entrando com a sua senha. Do jeito que eles postaram, eles vão ganhar acesso total a tudo que você tiver e da sua vida, né? O que o consumidor, o usuário do WhatsApp deve fazer para se proteger? Às vezes a gente que ainda tem um pouco mais de experiência por utilizar mais as ferramentas do que um usuário comum, mesmo assim a gente ainda é lesado por falta de informação. Nós vamos conversar agora com o advogado Dr. Eduardo Manzep. Ele é advogado em direito profissional de privacidade e também é empresário. E detalhe, Dr. Eduardo Manzep é presidente da Comissão de Direito Digital da Associação Brasileira de Advogados lá de Cuiabá. Bom, também conosco, Marcinho Bertoloni, head de negócio da agência Lab 3 TV. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante e polêmico. Você que usa a internet, você que precisa utilizar o WhatsApp todos os dias, né? Nós vamos falar sobre compartilhamento de informações. Algum tempo atrás, aí o WhatsApp informou, né? Literalmente informou de que a partir do dia 8 de fevereiro aqui no Brasil, nós seríamos obrigados a compartilhar os nossos dados com o Facebook. E aí, como é que fica isso? Eu, como leiga, eu sou contrária. O Marcinho, como empresário e também como agência, trabalha com empresas que fazem propaganda na internet, tem a sua visão. E, é claro, o doutor Eduardo Manzep vai ter a sua visão jurídica. Boa tarde a vocês, doutor Eduardo. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde a todos os ouvintes aqui. É uma satisfação, uma grande satisfação receber esse convite para a gente discutir, debater um pouco aqui sobre essa questão, em especial dos direitos aí da privacidade, né? Com relação ao compartilhamento de dados, com foco aqui na nossa nova legislação LGPD de proteção de dados pessoais, né? Vamos tentar aqui discutir um pouco sobre isso e desmistificar algumas situações, em especial esses terrorismos e essas fake news que podem estar rolando aí sobre o assunto. E aí, Marcinho, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, gente. Prazer estar aqui com você, Deise. Prazer, doutor. Muito legal poder debater esse assunto, que é um assunto que já chega polêmico. Eu acho que o nosso maior problema hoje são as fake news do que o resto. Mas a gente está aqui para debater, sim. Acho que é um assunto muito importante, até para esclarecer as dúvidas, sim. Sim, porque essa obrigatoriedade das novas regras do WhatsApp, ela traz... porque quando o Facebook comprou... Aliás, o WhatsApp comprou o Facebook, enfim, se tornaram a mesma empresa, foram divulgadas as regras na época, em 2016, se eu não me engano, mas como não foi uma coisa assim tão... Eu acho que o WhatsApp ele não se pronunciou da forma como ele se pronunciou agora, a gente aceitou, a grande maioria das pessoas aceitou e passou por isso mesmo. Eu acho que o que está chamando a atenção é justamente a forma como o WhatsApp se comportou agora, porque o Facebook está para lançar, né, a gente sabe que está para lançar novos produtos, e o interesse dele, na realidade, é com relação às contas comerciais do WhatsApp. Pelo que eu entendi, é isso mesmo, doutor Eduardo? O interesse é mais nas contas comerciais, isso vai acontecer só com as contas comerciais? Porque o senhor está sabendo disso. Bom, Deise, primeiro, né, te dizer que esse é um dos problemas hoje do cidadão, do usuário, que foi criado pelas próprias plataformas, tá? Pelas próprias empresas digitais. A tal da falta de transparência, falta de comunicação e informação com o usuário. Os tais dos termos de uso, né, que ninguém nunca leu, que tinham infinitas páginas.
E isso, a partir de agora, com conhecimento dessas legislações de proteção de dados, que vem exatamente para tratar aí esse princípio da privacidade, né? Que a gente possa não passar por golpes, esse tipo de situação, inclusive do uso dos nossos dados para fins que nós não temos conhecimento. E aí as pessoas agora começaram a tudo quanto é situação de mudança com relação às regras de privacidade e segurança dos aplicativos ou plataformas, primeiro entender isso como um golpe, como uma situação que deve ser tratada com um rigor. Nós precisamos primeiro começar a entender, né? E eu te digo, pelo que eu entendi hoje, até agora, né? Inclusive, acho que foi esse o motivo da prorrogação da Facebook, né? Que gerou-se aí toda uma comoção com relação a essa alteração da política de privacidade do aplicativo, onde não diz em momento nenhum que os dados do aplicativo vão ser transferidos para a rede social Facebook, mas sim para a empresa Facebook, que é a detentora, que é a proprietária, a dona do aplicativo, né? Isso é natural. Na verdade, isso já até acontece, porque a empresa, a Facebook, já tem esses dados, né? Sim. Então, assim, o que nós vamos dizer, primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto, que é o mais importante, até que ponto uma política de privacidade ela vai garantir o direito hoje do usuário com relação à proteção dos seus dados, à segurança da informação. Nós não precisamos ver outros critérios com relação a isso, não só a questão da política de privacidade, saber qual é a política de segurança da informação, como são tratados mesmo os dados protegidos dentro da empresa Facebook, não do aplicativo WhatsApp apenas. Uhum. Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda e deve ser estudada com um pouco mais de cautela. Até eu estava lendo uma notícia onde diz que um dos motivos da app, né, da WhatsApp, ter prorrogado a entrada em vigor para de 8 de fevereiro agora, para 15 de maio, foi exatamente por toda essa comoção, por toda essa pressão que eles sofreram de algo que, pelo visto, não foi bem entendido, ou eles mesmos podem não ter colocado com a linguagem correta e entendível. Eu sempre costumo dizer, né, que a comunicação, quando ela é bem feita, é aquela que todos conseguem entender o que realmente se quer transmitir. E a gente sabe, vocês são do meio de comunicação principalmente, está aqui o Marcinho, que se eu estiver mentindo ou errando, ele pode me corrigir. É difícil você conseguir transmitir uma informação de uma forma entendível para todos os tipos de público. Você tem que pensar sempre nisso, né? Por isso que eu vejo isso sempre com um pouco de cautela, tá? E o outro ponto que eu acho que aí sim, esse que tem que ser trabalhado e estudado sempre, 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 é a WhatsApp, o aplicativo, a Facebook, a dona do WhatsApp, ela entendeu a comoção, entendeu toda essa repercussão e tirou o pé e vai dar um pouco mais de tempo para tentar trabalhar isso. Isso é um ponto muito importante. Marcinho. Pois não. Eu concordo muito com o doutor, porque eu acho que a informação que viralizou partiu de informações erradas, como um terrorismo, e isso é muito comum aqui no nosso país, né? Isso e tantos em outros, mas o Brasil tem essa peculiaridade, né, das pessoas transformarem notícias em coisas. A vacina foi isso, já tinha a data das pessoas para 70 anos, 80, já tinha o logo da CNN, quer dizer, aí a CNN falou, não é nada disso, não está comigo isso, não é meu. Então, esse eu acho que é um dos problemas, eu acho que a informação chegou errada. Eu acho que ter os dados, o doutor usou bem uma frase que é a seguinte, eles têm por obrigação ter a segurança desses dados. A gente já sabe das ocorrências que aconteceram, às vezes por erros técnicos ou por não, mas a gente sabe do tamanho dessas empresas e o tamanho dos processos que eles podem tomar por não ter essa segurança. Do lado que a gente viu, e até pelo comunicado que o WhatsApp soltou após essa recuada, né, eles fizeram até um print meio que desenhando exatamente, eles dizem claramente que eles não vão compartilhar os dados com a rede social Facebook, e sim os dados de pagamento das transações financeiras vão ser compartilhados com a empresa que detém a responsabilidade da segurança, né? O que a gente vê do nosso lado aqui é que se realmente os dados forem tratados da maneira correta e isso for efetuado de uma maneira que seja positiva para os usuários, isso do nosso lado de agência, que precisa dos dados para poder fazer um anúncio para um cliente, e muitas vezes, como a gente conversou até um pouco antes da entrevista, né, Deise? Às vezes as pessoas reclamam de, não, mas eu procurei um negócio e já apareceu um
um anúncio aqui, mas muitas das vezes isso é benéfico para o usuário, Sim. porque ele tem melhores opções de compra, ele tem melhores opções de custo, melhor. Agora, como isso vai ser tratado é realmente, que é até um posicionamento do doutor aí da preocupação, e é o que a gente quer, é que isso tem que ser tratado de maneira segura, né? Pois então, quando a gente começou a entrevista, eu gosto muito de me colocar no lugar do povo. Eu não tenho que me colocar aqui, eu tenho que fazer os questionamentos como toda pessoa comum faz. Claro. E eu confesso a vocês, como pessoa comum, a primeira reação minha foi levar um susto. Espera aí, os dados. Aí, quando você vai começar a ler, você começa a entender um pouquinho, você vê que não é bem isso, né? Então, aparentemente, pelo que eu li, talvez o doutor Eduardo saiba mais a fundo isso, mas pelo que eu li, realmente isso é direcionado para as contas empresariais do WhatsApp, compartilhamento de dados, essa questão de vendas, né? Só que aí fica uma pergunta, doutor. Tá, tudo bem, comercial, eu uso o WhatsApp para contratos profissionais, mas não é comercialização, então eu fico tranquila. Mas não é por aí. Eu acho que não deixa de ser uma agressão. Quem usa o WhatsApp comercialmente falando, ser obrigado a compartilhar. Eu acho que não deixa de ser uma agressão ao usuário. O usuário ele tem que ter a opção de dizer eu não quero e permanecer com o aplicativo, não migrar para outro aplicativo, como milhões de pessoas fizeram nos últimos dias. É exatamente isso. E esse foi, na minha opinião, um dos erros, para não dizer equívoco, mas erro, da própria Facebook, a dona do WhatsApp, que no comunicado dela deixou intrínseco ali que ou você Sim. aceitava aquela política ou você ia ser bloqueado, você não ia utilizar, inclusive direcionava para a ajuda do aplicativo para te ajudar a excluir a conta. Exatamente. Porque se vocês, aqueles que não sabem, para você não utilizar o WhatsApp, o aplicativo, não basta você desinstalar do seu dispositivo, você tem que excluir a conta, senão o seu perfil, sua conta continua lá, né? Então você tem que excluir. Então ele até que direcionava isso. O primeiro erro deles foi isso, ou seja, realmente, se você pensar agora, vamos pensar do lado do do comercial, do mercantilismo, do capitalismo. Realmente eles quiseram impor sim, uma política, uma regra de goela abaixo. Se você parar para olhar o que eles escreveram de início, é isso. É assim, quer, não quer, tchau. Isso está errado. Está totalmente errado. E aí eu digo 3 pontos principais. O que você tocou e tocou muito bem, no seu direito, a chamada autodeterminação informativa, que toda a legislação de proteção de dados prevê, né, que é a sua autonomia de decisão sobre o que vai ser feito com seus dados e que informação vai ser gerada para te retornar. Né? Primeiro ponto, então você tem essa escolha. A segunda escolha, o compartilhamento. Para quem vai ser enviado isso, se você quer que compartilhe ou não, para você receber uma propaganda ou não. O Marcinho está aqui, ele lida com essa questão de marketing, mas na minha opinião existem uma diferença muito grande entre o marketing correto, né, e aquele marketing de propaganda que te oferece um monte de coisa sem nem saber se você procurou mesmo aquilo e te oferece por vários dias seguidos, não só naquele momento. Exemplo, eu dou aqui um exemplo bem simples. Você pesquisa, você fala alguma coisa, ou clica em algum site na internet, aí vem na plataforma do Facebook, ou até no YouTube, propaganda de algumas coisas. Você não pediu aquilo. Agora, você foi no Google e pesquisou, te aparece um monte de coisa e depois vai te aparecer em algumas outras por um tempo determinado. É uma outra situação. Você buscou aquilo. Não estão lhe informando algo que você não buscou. Porque qual que é o problema hoje? O que as regras de proteção de dados vêm? E é essa finalidade específica. Não é que eu vou fazer uma pesquisa e aí podem me mandar algumas situações daquilo que eu desejo, que eu procurei, e aí eu tenho um legítimo interesse em receber informações disso, né? É diferente de eu comentar com alguém, como eu estava conversando com o Marcinho aqui agora mesmo, desses aplicativos e ferramentas de voz, né? E eles tratarem esses dados e me mandarem propaganda sem eu querer ou pesquisar isso. Então, essa autodeterminação
que eu vou buscar e, portanto, aí eu tenho um legítimo interesse e você passa a ter um legítimo interesse em me dar alguma informação de retorno, como uma pesquisa do Google, ótimo. Como eu pesquisei em sites e entrei na Facebook, lá ele pesquisou em 3, 4, 5 sites, tal coisa. Deixa eu colocar aqui do lado umas propagandas que ele pode ter interesse. É uma coisa. Agora, eu preciso sim de transparência no compartilhamento. Vai ser compartilhado para qual tipo de empresa, para qual finalidade, por exemplo. Às vezes você pesquisou alguma coisa na internet, você não quer que aquilo fique aparecendo da sua pesquisa. Exatamente. E aquilo fica ali na sua tela a todo momento. Então, essa transparência e a autodeterminação informativa que nós precisamos. Primeiro, um direito nosso, a autodeterminação, e um dever das empresas e das plataformas com relação à transparência, com relação ao compartilhamento. Marcinho, como a gente estava conversando até antes, né? Como consumidor, é delicioso você estar procurando uma coisa, né? Esses dias, aliás, eu nem estava procurando, eu estava no Instagram, vi uma propaganda determinada de um produto lá que me interessa, olhei, cliquei para ver o produto. Olha, essa propaganda agora, eu vejo propaganda desse mesmo produto, até no site de notícia. Eu estou lendo uma notícia, aparece a propaganda lá. Qualquer busca que eu vou fazer no YouTube, eu encontro no YouTube, eu encontro no Facebook, eu encontro no Instagram e também no Google, né? Então, é uma cachoeira sabe? A gente é bombardeado pela propaganda. Que eu acho que, como o doutor falou, quando você tem interesse num produto, é até gostoso, que você vai descobrindo, tem isso aqui é mais barato, ou esse aqui é interessante. Para o empresário, né, Marcinho, a gente está vivendo um momento muito bom, doutor, porque a gente pode direcionar as nossas propagandas, né, Marcinho? O empresário, quem trabalha com comunicação, hoje em dia a gente tem o poder de escolher público, alvo, faixa etária, todo tipo de interesse. A nossa propaganda ela vai direto ao nosso consumidor final, vai direto ao nosso consumidor em potencial, nosso cliente em potencial. Aquele que tem interesse. Aquele que tem interesse, né, Márcia? Isso facilitou muito o trabalho das agências, né? Sim, com certeza. Até porque você consegue direcionar para um público segmentado, coisa que você nunca conseguia. Você sempre tinha que dar um tiro muito, muito aberto, né? Tipo, você tinha revistas do mercado. Então, você quer anunciar, sei lá, a gente faz transmissão ao vivo, então a gente tinha que anunciar no mercado que as agências vissem, né? Um artista tinha que... A gente trabalha muito com música, entretenimento. Ele tinha que anunciar a sua música, ele dava um tiro aberto na TV e pegava quem gostava de sertanejo, pegava quem gostava de clássico também. Agora não, você consegue perfilizar isso. E do nosso lado, é claro que defendendo todos os direitos da lei de proteção de dados, que é isso, eu acho que essa é a nossa preocupação e tem razão, mas do lado de vista comercial, do ponto de vista comercial, você tem muito mais recursos para entregar um produto na mão da pessoa correta, né? E isso existia antes, isso é um benefício. Eu também não quero ser aqui o advogado, não estou defendendo não, o lado claro deles, que não. mas eu estou colocando o nosso ponto de vista desse lado, para que até seja um debate. Por exemplo, muitas pessoas reclamam, porque o YouTube, eu faço uma transmissão ao vivo, mas o YouTube, por exemplo, a gente faz uma transmissão ao vivo aqui no YouTube, ele permite que você coloque lá 5 milhões de pessoas assistindo, não te cobra por isso, ele ganha a receita dele, mas não te cobra, e no momento que isso tem uma falha no servidor, pronto, todo mundo, o YouTube não presta, o YouTube não funciona, porque ele te deu isso, mas todo mundo esquece que esse serviço, tanto do Facebook como do WhatsApp, que é um serviço essencial, que facilita a sua vida no trabalho, que te facilita a comunicação. Quer dizer, como a gente vivia sem o WhatsApp antes, ou outros recursos? Eu sou da época do Message, do ICQ, né? Não, isso aqui. É uma delícia. Pois é. Então, assim, como que a gente... quanto isso colaborou para a nossa vida ser mais ágil, para a nossa vida... para ter uma comunicação em família, o próprio Facebook, não vamos discutir aqui quem é que está lá dentro, quem é o perfil de pessoas, mas, que legal, né? Você vê a foto do seu filho, o seu primo comentar, quer dizer, tudo isso foi feito um investimento e é usado. Quer dizer, na hora que os caras...
usam isso para ter um recurso comercial, as pessoas só olham o lado do, não vou deixar, quer dizer, assim, eu defendo um pouco o lado da plataforma, que eu acho que a plataforma tem sim que segurar, não pode compartilhar os dados de maneira errada, como foi falado erroneamente, como foi uma fake news, sim. Mas sim, eu acho que eles trazem benefícios sim, para o usuário. Né? Eu não sei nem, Marcinho, se foi fake news, não. Eu acho que é aquilo que o doutor Eduardo falou, eles se comunicaram mal. Porque eu não li a notícia pelo fake news, eu li o comunicado do WhatsApp. E quando você leu o primeiro comunicado dele, agora não. Agora eles estão explicando direitinho e tal. Mas eu acho que eles foram infelizes. Eu acho que o marketing deles lá foi muito mal trabalhado. Exato, não detalharam e acabaram se pegando nesse erro. E tá aí, sofreram a consequência da falta de comunicação, né? Assim que você entra, eu já tinha Telegram, já tinha Signal e tal, mas a minha conta do Telegram não é muito ativa, porque 99% das pessoas que a gente fala estão no WhatsApp. Sim. Então, você acaba, por costume, porque também não dá, né? Pra você ter 17 aplicativos de mensagem, mais 40 de stories, mais 30. Você não dá conta. Mesmo a gente que tem o foco digital, de estar ali acompanhando novidades e aplicativos. Mas, assim, quando você entra no Instagram, o Instagram já falou disso. Olha, na última semana, tem até um print aqui, na última semana tivemos 7.000% de novos acessos. Quer dizer, cada um briga com o seu marketing, né? Doutor Eduardo, quer falar alguma coisa? Comunicação. Eu acredito e gosto das ferramentas de tecnologia. Eu acho que a internet e a tecnologia, acho que é uma das maiores invenções da humanidade dos últimos tempos, sabe? O problema é que muitas das vezes elas são mal utilizadas ou utilizadas de forma errada ou equivocada. Por exemplo, concordo com você, Deise, tá? E é por isso que eu defendo, por exemplo, eu hoje faço adequação à LGPD, ao GDPR, né? Mas eu defendo de que uma adequação não é feita de uma pessoa só, não é feita de uma ferramenta só, tem que ser feita por profissionais, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado. Eu acredito que houve um erro de comunicação e marketing da WhatsApp enorme. Eu acho que eles deviam trabalhar com um pouco mais de profissionalismo, ou contratar profissionais ou empresas específicas e assim, né, valorizar esses, porque tem que ouvir o profissional também. Não adianta você só contratar e não ouvir o profissional e fazer do jeito que você quer. Isso acontece muito, né? Talvez eles não tivessem passado pelo que eles estão passando. Por quê? Perderam, sim, muito de concorrência, muito. Um aplicativo chamado Signal, que ninguém quase conhecia, e hoje está na boca de todos. O Telegram, vários conheciam, mas não davam importância, e hoje já estão estudando ele, né? E por incrível que pareça, tá? Se você já me perguntaram, eu já fiz pareceres nesse sentido, o Signal e o Telegram fazem a mesma coisa que o WhatsApp faz. A diferença é que o WhatsApp veio antes, caiu no gosto das pessoas, na usabilidade. Mas os outros fazem o mesmo, inclusive um ou outro deles com algumas vantagens a mais até do que o próprio WhatsApp, com relação à segurança, proteção e até funcionalidades. Só que aí foi um tiro no pé, a comunicação mal feita, na minha opinião, de cima para baixo, como as Big Techs estão acostumadas, aí sim, né? E que eles não vêm mais podendo fazer há alguns anos, em especial desde 2016, né, com a aprovação do GDPR. Então, eles começaram a tomar muita multa, muitas ações, muitas demandas e, por exemplo, por isso é que agora eles falam, na Europa a gente não entra mais, porque lá eles já cansaram, lá sabem que não podem fazer do jeito que quer, como quer, da hora que quer. No Brasil e em outros países ainda estão tentando fazer isso. Só que aqui, não sei em outros países, mas aqui no Brasil, a comoção, e aí eu te digo, a concorrência bateu forte, eles, espera aí, eu vivo do uso da plataforma e eu vivo das informações e dos dados que eu trato dessas plataformas. Então, deixa eu tratar o usuário brasileiro diferente e conversar com ele e entrar num acordo aí onde eu posso utilizar esses dados para continuar tendo a minha rentabilidade. Marcinho, mais do que ninguém sabe o que é a importância de um marketing bem feito, né, Marcinho?
A gente tenta, né, aqui fazer um trabalho sério, né, respeitando os dados, mas a gente precisa atingir, com a informação dos nossos clientes, a gente precisa atingir públicos segmentados, seja ele um artista com a sua nova música, seja ele uma empresa querendo divulgar seu produto, mas a gente procura fazer. Agora, é um assunto bem longo, porque se você entrar nos detalhamentos de como são feitos os anúncios, em nenhum momento quando eu vou fazer um anúncio, né? Para ficar claro também, quando eu falo assim, não, eu estou compartilhando meus dados, não é porque está aparecendo para mim que eu vou fazer um anúncio de um artista ou de um produto, não aparece para mim lá o Márcio, o Marcinho Bertoloni ou a Daisy. Aparece que qual é o foco de anúncio que você quer. E ele entrega, quer dizer, em nenhum momento ele me entrega o nome do Márcio, o endereço do Márcio, mas ele me diz assim, eu posso chegar nessas pessoas desse perfil. As pessoas que têm esse perfil que você pretende atingir. Então não é por isso que ele está compartilhando o dado, o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou usar o seu dado para te entregar um anúncio, porque é disso que eu sobrevivo, mas ele não vai dar o meu dado. Né? Diferente daquela situação que aconteceu no Facebook, que ainda, né, define-se se foi uma falha técnica, se não foi, que o próprio Zuckerberg acabou, né, tendo que pedir desculpas e tudo mais, mas nós estamos falando de entrega, desse assunto especificamente de, eles vão compartilhar os dados, significa, eles vão pegar meu nome, meu data, meu número do RG, minha data de nascimento e vão dar para os caras. Quando a gente... Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil, quando foca num problema, ele só olha para aquele. Porque isso acontece o tempo todo. Quantas operadoras te ligam por dia, né? Sem o WhatsApp ou sem coisa, mas te ligam para dizer assim, tudo bem, aqui é da Claro, mas você é TIM, não é? Ou você é banco. O cara sabe tudo. O cara sabe se a carteira de habilitação está renovando e ele quer o plano de saúde, não para de me ligar. Olha, seu plano renova agora. Né, doutor? Isso, Aí sim é venda de banco de dados. Como sempre foi. E você que é da área de marketing entende muito mais do que nós nisso, Marcinho. A tal das mail lists também, das compras de base de dados, né? Claro. E eu costumo falar por que é importante. Assim, o tratamento dos dados é importante tanto para o segmento do empresariado quanto até do consumidor, do usuário, do cliente, né? Por quê? Se é tratado um perfil meu, eu sei que eu vou receber, e é essa a intenção, e é por isso que eu quero que seja transparente comigo, a legislação exige isso, que eu vou dar autorização para você me mandar coisas assim, 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 que é o que eu quero e é o que eu tenho interesse. E, portanto, a partir daí você tem um legítimo interesse em trabalhar esses meus dados, porque daí eu recebo só o que me interessa, né, dentro daquele perfil, e as empresas só vão enviar para aqueles que têm interesse. E aí aquele mail list disparado para 1 milhão de contatos, que teve lá 1.000 apenas, menos de 1% de interessados, e que se for enviado só para 10 mil e tiver 1.000, já é 10% dos interessados. Então, o alcance e o interesse do retorno é muito maior. Mas sabe o que pegou muito, Marcinho e Deise, nessa questão desse comunicado, dessa nova política de privacidade da WhatsApp? E isso gerou muita discussão exatamente no meio profissional, dos profissionais de privacidade, até dos jurídicos também, né? É que lá, se você ler certinho o comunicado, ele diz que ele vai compartilhar, e você vai autorizar ele a compartilhar não só o número do seu celular, não só o seu nome, mas além de dados tidos hoje como sensíveis, como foto, a sua fotografia, a sua localização de geolocalização, também lista de dados de contatos cadastrados. Eu não tenho autorização dos meus contatos para te falar, pode utilizar esses meus dados que estão comigo, como você quer que tenha autorização para isso. Então, isso realmente pegou bastante. Mas acho que, eu posso estar errado, mas acho que, desculpa, Deise, mas no comunicado, eles acho que o grande erro foi não detalhar, porque agora eles deixaram claro que eles não vão compartilhar esse tipo de dados, né? Nesse último comunicado, eles deixaram claro. O que eles disseram foi que, olha, detalhando, né? Porque esse foi o grande erro, eu acho. Eu acho que... É aquela questão da comunicação, né, Marcinho? A comunicação correta, feita de forma certa, né? Tem outro peso. Agora, eu acho fundamental essa presença do Marcinho aqui,
porque a gente dá abertura para que o outro lado seja... Porque a gente vê em todos os prismas, né? A gente não está olhando só do lado do consumidor, que eu, sinceramente, se eu estivesse conversando só com o doutor Eduardo, eu estaria metendo pau mesmo, né? Eu estaria indignada. Então, a gente é obrigado, a gente está conversando inteiro, então eu tenho que ouvir, e eu compartilho também, porque eu sou comunicadora e eu dependo de divulgar os meus dados. Eu não vou mentir, é claro que quanto mais foco tiver a minha divulgação, quanto mais eu... como posso dizer? Meu tiro, quanto mais certo for o meu tiro, meu tiro for certeiro, né, no meu público-alvo, melhor para mim, né? Porque aí quanto maior número de pessoas que têm interesse no tipo de conteúdo que eu gero, maior vai ser o meu crescimento. Então, eu tenho interesse nisso também. Eu também tenho patrocinadores e eu quero dar lucro para os meus patrocinadores, né, para que eles continuem investindo no meu canal. Claro que eu tenho. Mas isso que o doutor Eduardo falou, nossa, quando eu li essa parte aí, de que até os meus dados de localização seriam compartilhados com o Facebook, né, a gente seria obrigado a compartilhar aquilo me gelou por dentro. Como assim? Agora eu quero fazer uma pergunta, até para que quem está assistindo a gente seja esclarecido com isso, porque eu também tenho dúvidas com relação a isso. Fala-se muito, doutor Eduardo, sobre que as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta, e por isso nem o WhatsApp, nem o Facebook tem acesso, que as mensagens criptografadas são seguras. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Até onde vai a segurança dessas mensagens? Veja bem, tá? Então, falar da WhatsApp, tanto da WhatsApp quanto da Telegram e até da Signal, tá? Todas essas plataformas buscam essa criptografia de ponta a ponta. O que é essa criptografia de ponta a ponta? Significa que a mensagem já sai criptografada e chega criptografada, ou seja, ela não tem uma ponta só criptografada, mas a criptografia é sim hoje um dos meios mais seguros, técnicos de segurança da informação para proteger um dado, uma informação. Existe? Existe. Eles falam que existe, só que nós temos um problema, né? Tanto o WhatsApp quanto a Telegram, eles nunca abriram seu código-fonte para que pudesse ser feita uma auditoria para saber se realmente existe essa criptografia. Diferente da Signal, tá? Que ela é uma Open source. Uma open source, é um código aberto e que pode ser feita uma auditoria a qualquer momento, inclusive os seus metadados. Inclusive, ela fala, tanto eu criptografo de ponta a ponta, que eu estou deixando o meu código aberto, eu sou uma open source, e vocês podem ver que eu criptografo de ponta a ponta, inclusive os metadados. São aqueles dados mais técnicos mesmo da informação que é transmitida. Então, assim, o problema hoje é esse, é transparência, né? Por isso é que um dos pilares das legislações de proteção de dados e da LGPD é transparência. As empresas precisam ser transparentes. Por que não, então, a WhatsApp não aceita ser feita uma auditoria por um órgão independente ou por vários órgãos ao mesmo tempo para comprovar que essa criptografia de ponta a ponta existe mesmo e ela é segura? É difícil entender o porquê da recusa. Até porque, mas aí podem acessar o meu código, podem ter algum segredo industrial meu ou de produto. Veja bem, existem formas de se proteger isso. Existem formas de fazer uma auditoria e esses dados continuarem sendo sigilosos somente da empresa, da organização. Se recusar isso, aí você já fica com aquele pé atrás, aquela dúvida. Pois é, eu falo com toda sinceridade, eu tenho dúvida com relação a isso. Eu não acredito que a gente está tão seguro assim. Por isso que eu continuo, dentro de tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje, que a gente está conversando, o povo está aí assistindo a gente. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta relativa ao assunto, podem deixar. O doutor Eduardo vai estar, né, acompanhando e a gente vai estar respondendo vocês também. Se quiserem fazer alguma pergunta ao Marcinho, fiquem à vontade para deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer a sua pergunta. Diga. Inclusive, só para te apontar que eu vi uma notícia hoje, se eu não me engano, hoje pela manhã, de um site, que eu não me lembro qual agora, dizendo que o WhatsApp Web, ele deixa o número
de telefone do usuário aberto, disponível, para que se possa saber. E se deixa um número, por que não outros dados? Então é difícil entender o porquê que o WhatsApp ou a Facebook, a proprietária do WhatsApp, não vem a público e se coloca em fazer uma auditoria para saber dessa criptografia mesmo. Eu não sei até que ponto que é fake news, mas eu já ouvi falar de que o WhatsApp é mais vulnerável que o WhatsApp comum. Não sei até que ponto Sim. Isso é verdade. Isso é fato. É fato, né? É por causa dos trojans, porque o computador ele pega vírus que você pode ter acessado por outros sites, e aí você fica vulnerável a ele porque você acaba entrando com a sua senha. Às vezes, muito poucas pessoas usam o aplicativo do WhatsApp no computador e usam o WhatsApp pelo próprio browser, seja pelo Chrome. Aí piorou ainda. Aí piorou, porque aí você está abrindo alguns precedentes. Então, quando você usa o aplicativo, pelo menos. Mas o doutor tem razão, se eles não abrem, é totalmente questionável, né? E aí eu acho que o Telegram e o Signal saem na frente. Só um adendo, às vezes o WhatsApp tem algumas funções também que os outros não têm, mas os outros estão correndo atrás para ter. Acho que ligação em chamada até 8 pessoas que o WhatsApp faz, ou 4, se não me engano, acho que 8. E o Telegram não faz, mas já comunicaram que vai fazer, quer dizer, eles estão correndo atrás para pegar essa fatia de mercado. Né, o Telegram, se o Telegram tivesse chegado primeiro, eu acho que ele era melhor que o WhatsApp. A questão é que ele chegou primeiro, existe toda a preguiça das pessoas de fazer a migração. Tenho certeza que na hora que você falou assim, não vou usar mais o WhatsApp, aí vou instalar o Instagram. Putz, caramba. Não, e nós temos aquela síndrome, que a gente costuma falar, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Ou seja, se eu uso o WhatsApp e eu estou usando, está funcionando, é ele mesmo, não vou pensar em outro. Tomada a falta de jeito, né? E em tecnologia a gente nunca pode pensar, a gente sempre pode pensar que tem algo a mais, pode ser melhor ainda e melhorar os nossos processos. Bom, para a gente partir então agora para apontar uma solução ou dar uma dica para quem está assistindo a gente de como agir nesse momento, antes da gente chegar a esse ponto, vamos finalizar então falando o que o Facebook e o WhatsApp ganham com essas novas regras. É essa questão comercial, simplesmente isso? Se você for, na minha opinião, tá? Se você for utilizar o que a Facebook, no caso o WhatsApp, com as novas políticas de privacidade que o WhatsApp ganha, do jeito que eles postaram, eles vão ganhar acesso total a tudo que você tiver e da sua vida, né? Se eles reformularem isso, como eles já estão fazendo, pelo que eu percebi, e aí sim se preocuparem em cumprir as obrigações das legislações de proteção de dados dos países, não só da União Europeia, mas, por exemplo, aqui do Brasil, eu acredito que ele tenha a ganhar muito em clientes que vão ter mais confiança na plataforma, vão entender com um pouco mais de transparência a empresa e, a partir daí, vão agregar valor ao que eles já utilizam e vão pensar, se eles realmente vão tratar de uma forma diferenciada, então, ou seja, como deve ser feito, como é o correto, eu prefiro continuar com ele. Eu acho que esse é o maior ganho da Facebook e do WhatsApp. Assim, concordo. É isso. Eu acho que se eles realmente, nesse último comunicado, que é o que oficialmente eles detalharam, eu concordo com o doutor, eles vão ter esse benefício comercial de usar isso para ter melhor experiência para os anúncios, para os seus anunciantes. Ou seja, para as empresas em geral, que precisam de um marketing, e quanto mais focado esse marketing, melhor, é uma boa. É aquilo, né? Transparência e confiança. A Facebook tem que demonstrar isso e comprovar. É isso, perfeito. Bom, diga, termina. Não, se comprovado isso, é o que eu falei, olhando pelo nosso ponto de vista, que o nosso cliente precisa também atingir os seus clientes perfilizados, eu ainda acho benéfico isso, entendeu? Agora, a questão é como eles vão lidar com isso. E aí eu só faço uma parte, tá? Para o público aqui. Existe uma diferença grande do que a gente conversou, a gente não explicou para o público isso. Entre as contas de WhatsApp comum, de um usuário comum, e as contas empresariais, o WhatsApp Business, que é comercial, que em tese, porque é aquilo que eu falo, eles não abrem essas possibilidades de auditar, mas que em tese é mais seguro, é mais confiável e, portanto, tem algumas outras regras e é mais aceitável.
no quesito proteção de dados pessoais e privacidade. Bom, então, vamos partir então para o ponto de vista de que agora a gente precisa dar uma resposta mais direcionada para quem está assistindo a gente. A decisão do WhatsApp ficou, então, para 15 de maio. Até lá, com certeza, eles vão se pronunciar mais, devem criar aí alguma campanha de marketing para estar convencendo, né? Mas quais são agora, o que o consumidor, o usuário do WhatsApp deve fazer para se proteger? Bom, primeiro, né, eu acho que todo usuário, seja do WhatsApp ou do Telegram, do Signal, qualquer aplicativo que transfira aí mensagens ou até dados pessoais, deixando bem claro aqui que eu não indico nenhuma dessas ferramentas ou aplicativos para compartilhamento ou transferência de dados pessoais, em especial dados pessoais sensíveis. Isso tem que ser muito bem pensado e analisado, tá? Eles devem sim procurar qual é a ferramenta que, além das técnicas e das normas de segurança da informação, no quesito de tecnologia, com relação à proteção de dados e ao seu direito à privacidade, te deixam demonstrado e comprovado com mais transparência o que eles fazem e como eles fazem com relação ao tratamento de dados pessoais. Marcinho, eu não fiz essa pergunta para você, mas eu vou encaixar ela aqui ainda. Você que trabalha tanto com empresas como um todo, hoje em dia o WhatsApp comercial, ele é realmente fundamental como uma ferramenta de publicidade? Eu acho que, não sei se de publicidade, mas de atendimento, sim. Porque quando ele é uma ferramenta comercial, ele te dá muito mais benefícios e muito mais recursos. Por exemplo, respostas automáticas, ele tem uma lista das pessoas que entraram em contato com você, ele faz quase um customer service ali, né? Um CRM. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Sendo genérico. Mas não como ferramenta sim como ferramenta de marketing, mas mais como uma ferramenta de atendimento, que te ajuda a ter respostas automáticas, que te ajuda num atendimento de um horário que você não está atendendo. Então, ele te dá recursos, sim. Eu acho que nós usamos e tem um bom benefício para nós aqui e para alguns clientes. Então, acredito eu que, mediante essa importância do WhatsApp, né, doutor Eduardo, as empresas que o utilizam também como uma ferramenta comercial, né, precisam também ter uma garantia de que terão os seus direitos, seus sigilos, né, vamos dizer assim, defendidos, né, e protegidos. E eu te falo, tá? Hoje, se você me disser hoje, você indica alguma empresa para utilizar o WhatsApp como ferramenta comercial? Eu falo, a primeira resposta será não. Ah, mas não tem jeito. Bom, então depende. Qual que é o WhatsApp, é o business e o que você transfere nela? O que você usa? É bem o que o Marcinho falou. É uma ferramenta de automação de informação de um contato, de um pedido de contato ou de uma resposta, é uma coisa. Utilizar ele para transferir documentos, para transferir dados pessoais ou sensíveis, como por exemplo fotos e outras... Cartão de crédito, não, jamais, porque nós não temos a comprovação dessa segurança e dessa proteção do que está transitando ali. Agora, não sabemos o que vai acontecer até o dia 15 de maio. Caso o WhatsApp se mantenha realmente inflexível com relação a essas novas diretrizes dele. Eu acho que qual é o passo a seguir? Quem não concordar com isso vai ter que desinstalar mesmo e acabou? O passo a seguir é o seguinte, nós já temos demandas contra eles com relação a isso. Ou, se eu não me engano, em São Paulo, o PROCON de São Paulo, se eu não me engano, tem um Ministério Público também de um estado que eu não me lembro agora, já demandando contra o WhatsApp referente a essa nova política de privacidade. Portanto, eles não prorrogaram porque eles queriam, prorrogaram porque eles viram um erro deles, que eles têm que corrigir de comunicação, prorrogaram porque teve toda uma repercussão e aí uma questão até comercial, e também por conta de demandas que já estão se aflorando aí, eles também já tiveram essa experiência negativa na Europa, quando quiseram fazer coisas semelhantes com relação ao GDPR lá. Então, eles têm que entender que nós temos uma LGPD, né, e que eles vão ter que se enquadrar também. O direito do cidadão, o direito do consumidor, como fala a lei, o direito do titular do dado, que é o proprietário do dado,
tem que ser cumprido e respeitado. Marcinho, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Perfeito. Agora, eu acho, gente, sinceramente, é uma coisa tão simples de se fazer. Eles não precisam interromper o serviço, basta dar direito de escolha. Não é? Veja bem, pelo que eu sei, tá? Das discussões que estão vindo aí, eles estão querendo se embasar muito no legítimo interesse previsto até na LGPD, um legítimo interesse do controlador, nesse caso da empresa, né, da Facebook, é a detentora da plataforma, só que o legítimo interesse não é desta forma como eles estão querendo colocar a goela abaixo, tanto que eles tentaram isso na União Europeia e não deu certo. O legítimo interesse, o consentimento é um consentimento, eles têm que trabalhar isso em determinados casos específicos, inclusive de alguns dados que eles têm possíveis e que desejam compartilhar para fazer esse perfilamento do usuário, mas o legítimo interesse ele tem critérios, não é o legítimo interesse só do controlador, esse legítimo interesse é um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, tem que ter interesse de ambas as partes, tem que ter um benefício, e em especial, tem critérios para se aplicar e se justificar o uso dessa base legal do legítimo interesse para tratamento de dados aqui no Brasil. Então, para finalizar, eu quero pedir, já que o doutor Eduardo estava falando agora, ele se finalize com a sua consideração final. Vamos dizer, a sua dica principal para quem está assistindo a gente, que está se incomodando como eu me incomodei, né? A sua dica principal e o seu recado final. A dica principal é a seguinte, eu venho falando já há quase 3 anos. Não abra mão dos seus direitos. Você tem direito à privacidade, você tem direito a saber e a transparência, a saber o que está sendo tratado dos seus dados e que informação está sendo gerada e para quem, né? Não abra mão. Mas assim, se você se sentir incomodado com a WhatsApp, procure outra plataforma. Pessoa física, maravilha, procure outra plataforma, porque ao momento que você for procurar outra plataforma e for colocando outros colegas, outros amigos, outros parentes, para também terem mais essa ferramenta no celular e forem pegando gosto, vocês vão ver que vocês não têm apenas uma ferramenta, um aplicativo de troca de mensagem chamada WhatsApp. Não existe um, né? Existem vários. Nós estamos falando aqui de 3, existem vários, né? O próprio Skype também, né? O próprio Skype, o próprio Messenger, né? Então, assim, busquem sempre isso. Primeiro, pensar que vocês têm os seus direitos, exijam ele, façam cumprir. Foi assim há 30 anos atrás com a Lei Geral de Proteção à Defesa do Consumidor e nós precisamos falar agora e tratar assim com relação a essa nova legislação geral de proteção aos dados pessoais. E pensem sempre, não existe apenas essa ferramenta. Em tecnologia, não existe uma única ferramenta que faça aquilo que você está fazendo. E existem outras que fazem de outras formas, ou até você pode utilizar essa própria ferramenta de uma maneira diferente. E aí, Marcinho? Concordo e somo que se você quiser receber anúncios de impacto, você continua usando o WhatsApp dentro da plataforma Facebook. Eu Mas acho a gente tem que estar preocupado, eu acho que a gente tem que exercer os direitos, existem outras ferramentas, no Telegram e o Signal, eles são, como o próprio doutor falou ali, eles fazem tudo ou quase tudo, e a cada dia se tem novidades, né? Foi bem o caso, se a gente lembrar, assim, a gente está lidando com gigantes. Foi bem o caso do Stories. Quem começou com a onda dos Stories foi o Snapchat, que veio com a onda com a grande sacada. Aí o Facebook falou assim, tá bom, Snapchat, gostei, vou comprar vocês. Falei, não vou te vender, não. Não, tá bom. Um mês depois, o Instagram veio e acabou com o Snapchat. Pode falar, o Snapchat tá lá, mas morreu. Né? A gente sabe que... Marcinho, mas com toda sinceridade, eu acho que, bom, pelo menos para mim, como leiga, eu não me incomodo com relação à questão das propagandas, né? Eu acho que é bom. Eu acho que a gente está procurando alguma coisa, que quer consumir alguma coisa, que está investigando alguma coisa, ou procurando um apartamento. É bom, você recebe ali uma gama de produtos que você tem condições de realmente escolher o melhor. Mas você tem que permitir isso. Tem que permitir. O problema todo é a obrigatoriedade. Eu falo mais um ponto, tá? Não é nem só questão do permitir, eu acho que tem que ter um legítimo interesse recíproco. Perfeito. Tá? E o legítimo interesse recíproco, ele passa pelo respeito da empresa com o usuário. Por exemplo, quer colocar ali as propagandas do lado da minha tela do Facebook, quando eu entrar, ou Facebook, legal, até acho interessante.
quer colocar numa pesquisa que eu fiz no Google, acho até interessante. Agora, um site de notícias no brasilnews.com.br, colocar lá no meio das notícias, não, aí incomoda, sabe? Respeito. Verdade. Bom, agradeço a participação dos dois. Obrigado. Quem está assistindo a gente, Obrigado. deixe a sua pergunta, deixe seu like, se inscreva no canal e faça a sua pergunta aí, que eu vou trazê-los com todo o prazer novamente aqui para a gente continuar conversando e tirando dúvidas, né? Esse foi o pontapé inicial, como o senhor falou, né, doutor Eduardo? É um pontapé inicial dessa conversa que vai ter muitos capítulos pela frente. Obrigado. A política de privacidade do WhatsApp é só um capítulo da LGPD. Sim. Não, Nós temos outros. A publicação do vídeo já vai ter mudado tudo também, né? Então tá tudo. É verdade. Mas, né? Tem muita coisa. Gente, já mudaram, o WhatsApp já mudou de nome, já. Não é? Mas há de convir, gente. Que... Obrigado aí pela oportunidade, Deise. Doutor, um aprendizado incrível aí. Sempre Nossa, a gente tem que ouvir realmente o lado da defesa do consumidor. É isso, a gente não pode ser enganado. E muitas vezes a gente que ainda tem um pouco mais de experiência por utilizar mais as ferramentas do que um usuário comum, mesmo assim a gente ainda é lesado por falta de informação. Imagina a minha mãe com 60 anos lá no Zap, mandando todas as informações que ela nem sabe para quem está né? Isso aí que é problema, isso aí que traz preocupação para a gente, né? E o doutor Eduardo pontuou bastante aqui. Muito bom. E olha, foi uma delícia mesmo, porque eu amei também ver o outro lado da moeda. Eu acho que a gente, né, teve uma visão geral aí, e quem está assistindo a gente também teve essa visão geral. Abraço a todos.